Meninas, tudo bem com vocês? Eu fiquei devendo esse vídeo essa semana, tá legal? Ele é um vídeo mais longo. Então, Alto da Compadecida, ok? No livro Alto da Compadecida, nós conversamos no nosso encontro em Meet. Ele é escrito na forma de teatro, então, absolutamente importante que vocês consigam fazer o reconhecimento a fala da personagem e a indicação da personagem e a fala que essa personagem faz. Falei para vocês sobre a importância, do palhaço, ok? No filme ele não aparece, mas aqui no livro ele é figura constante. Falei também para vocês que aparecem duas figuras religiosas, né? Que não tem lá na minissérie, que são o sacristão e o frade. Ó, nessa página aqui dá para ver bem a distribuição das falas das personagens, ok? E assim, o teatro, ele vai ter essa cara de roteiro, porque ele sempre vai ser representado na ideia do ao vivo, e ele é representado. Então, a peça teatral, ela é escrita para ser representada. Então, é um livro que eu posso ler, mas a organização do texto, ela é uma organização para ser representada. Então, o teatro, ele data ali do século VII antes de Cristo, ok? Na forma de tragédias, de comédias, ele evolui numa linha do tempo e ele vai chegar aqui no século XX. O Ariano Suassuna morreu agora nos anos 2000. Ele vai chegar no século XX como uma forte expressão, principalmente para a crítica popular. E tudo isso a gente conversou, tá? Agora nós vamos entrar num outro universo, que é o universo do romance. Nós não tínhamos ainda passado pelo universo do romance. Então eu vou começar falando sobre este romance aqui, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Bem, começando a falar sobre o Morro dos Ventos Uivantes, o que é importante comentar com vocês? Meninos, primeira coisa, romance quer dizer um livro escrito sobre algo. Quando a gente ouve falar em romance, nós temos uma tendência a acreditarmos que romance é história de amor. Não necessariamente. Eu posso ter um romance de ficção científica, eu posso ter um romance de terror, eu posso ter um romance de qualquer característica. E eu posso ter um romance romântico. E aí esse romance romântico espera-se ali uma história de amor. Mas uma coisa que talvez vocês não saibam, Frankenstein é um romance. Então vamos ter que tomar cuidado aí com essa ideia de romance. O que é um romance? O romance, ele parece um conto. Então ele vai ter um narrador, ele vai ter personagens, muitos personagens. Ele vai ter um lugar histórico, né, um contexto. Ele vai ter um lugar onde a história vai se passar. Ele vai ter um espaço de tempo. Então, o tempo em que o autor vivia, o tempo em que o autor resolveu escrever essa história. E ele vai ter também uma história que se desenvolve. Então, o conto, ele começava na crise, o romance não. O romance vai apresentar cada uma das personagens importantes e vai desenvolver a crise. Então, ele vai criar uma crise. Nós vamos ver surgir a crise. Uma vez surgida a crise, ele tem todo um montante de páginas para desenvolver o desenlace dessa crise. Então, o romance é para quem tem tempo de leitura. O conto ele é mais rápido. Então, isso que é o mais importante. Então, eu tenho diferentes temáticas do romance, diferentes tipos de romance, e o romance ele tem mais desenvolvimento. Eu conheço melhor as personagens, eu conheço melhor a trama, eu vou conseguindo montar o drama. Por exemplo, no Morro dos Ventos Uivantes, eu vou conhecer a Catherine Hanshaw, eu vou conhecer o Heathcliff, eu vou conhecer o irmão da Catherine, desde criancinhas. E eu vou perceber que a Catherine vai se apaixonar pelo Heathcliff. E por que eles não vão ver juntos, felizes e alegres? Porque o Heathcliff é pobre.
E quem vai evidenciar essa pobreza é o irmão da Catherine. Por isso que esses personagens aparecem em evidência. Então é a história de amor. Esse aqui é um romance romântico entre essas duas personagens, a Catherine e o Heathcliff, ao longo dos anos. E é um amor, pasmem, que ultrapassa a morte. Josi, você está dando spoiler. Meninos, infelizmente eu não estou dando spoiler porque o fantasma aparece aqui no comecinho, tá bom? Então eu tenho 2 narradores nessa história. Eu tenho um narrador que começa a história dizendo para mim que ele foi aparecer ali na casa do Sr. Heathcliff em 1801. Esse livro foi escrito em 1840, mas a autora, que é uma mulher que escreve esse livro, vai ambientá-lo no começo do século XIX, em 1801. Então o Sr. Lockwood começa contando a história para nós. Mas quem pega a história para contar, quem vai mostrar para nós o começo dessa história é a Nellie. Então a ideia é mais ou menos assim: o Sr. Lockwood chega no final da história. O Heathcliff já está amargurado. A Nellie vai explicar para o Sr. Lockwood o porquê da amargura do Heathcliff. Então isso é um romance em flashback. E eu falei para você, esse romance é uma beleza, é maravilhoso. O outro romance que nós vamos conversar sobre ele é o romance Pedro Páramo. Aqui nesse livro tem 2 obras, né, que é o Chão em Chamas, que é um livro de contos, e tem o Pedro Páramo. Então é só sobre o Pedro Páramo. Bem, embora o livro se chame Pedro Páramo, o Pedro Páramo não é o personagem principal. Então aqui eu tenho um narrador em primeira pessoa, aqui não, aqui é terceira. Então o Sr. Lockwood e a Nellie que vão contar a história do Sr. Heathcliff e da Catherine Ansham, que depois vira Catherine Linton. Aqui o narrador é Juan Preciado. Não é o narrador, não é o personagem principal. O personagem principal vai ser o Pedro Páramo. Tem vários personagens principais. O Juan Preciado é um, o Pedro Páramo é outro. A mãe do Juan Preciado, que está escrito aqui, ó, morre já no comecinho, nas 2 primeiras páginas ela está morta, né? Ela começa morrendo e ela morre até o final da segunda página. E esse rapaz, o Juan Preciado, vai conhecer o pai. Então, desculpa, né, gente, vídeo do Dia dos Pais, ele nunca conheceu o pai. A mãe pede para que ele vá atrás do pai, para que o pai conheça o filho. Então, este rapaz, o Juan Preciado, vai empreender uma viagem. Então, essa aqui é a história de uma viagem de conhecimento. Ele vai conhecer quem é esse pai. E uma viagem de autoconhecimento, porque sabendo quem é o pai, ele vai descobrir quem é ele. E é uma história que tem ali o contexto do México. Então vocês vão ter vários aspectos da cultura mexicana envolvidos aqui. Por exemplo, no México eles comemoram o Dia de los Muertos. Então é muito importante, quem já assistiu aquele desenho animado Viva a Vida é uma Festa, muito importante vocês assistirem aquele desenho animado para vocês entenderem alguns conceitos que estão aqui, viu? Então, é uma história de fantasmas, muito parecida com Viva a Vida é uma Festa. Se vocês encararem esse livro como Viva a Vida é uma Festa, esse livro fica lindo. A história é linda, 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 linda mesmo. Quem assistiu ao desenho Viva a Vida é uma Festa vai entender do que eu estou falando. Nossa, Josi, mas as 2 histórias têm fantasmas? Pessoal, a vida é cheia de fantasmas, né? Quando a gente não resolve alguma coisa, quando o assunto não está resolvido, ele vira um romance e a gente carrega esses fantasmas aí até que chega uma hora que a gente resolve tudo. Então, nesse vídeo de hoje, que vai ter aproximadamente aí 10 minutos, eu apresentei para vocês as principais características desses 2 livros, que foram os livros mais escolhidos por vocês. Então, Pedro Páramo, eu tenho a história do Pedro Páramo sendo conhecida por esse filho. Aí vocês vão falar assim, que Pedro Páramo? Logo no comecinho vocês já vão descobrir o que aconteceu ao Pedro Páramo, tá legal? Lembrando, a chave para compreender esse livro é vocês lembrarem do desenho Viva a Vida é uma Festa. Lembrarem da história do Miguel, lembrarem lá da história do Hector, ok? Muito, muito, muito importante. O Viva a Vida é uma Festa vai fazer a diferença para entender essa história aqui, tá?
Josi, tem muito personagem? Tem, porque essa é a principal característica do romance, mostrar diferentes núcleos. Então, nos dois romances eu tenho pessoas pobres, pessoas ricas, e como essas pessoas pobres e ricas tratam umas às outras. Então, a questão da temática da diferença social está presente nos dois. Outra questão também é o aspecto da mulher, a representação feminina, os papéis que a mulher era obrigada a aceitar, a ter. Então, ser obrigada a ser casada, ser obrigada a ser mãe, ser obrigada a abrir mão da sua individualidade, porque eu tenho que cumprir algumas funções que são funções sociais. Então, essa é uma discussão também pertinente aos dois romances. Mas a principal temática aqui é a questão econômica e social. Então, as diferenças sociais é que vão separar o principal casal aqui e todo o desenlace da história aqui. Então, o que vocês vão fazer nos 3 principais livros escolhidos por vocês? Descobrir como é que os personagens se enrolam e se desenrolam nessas problemáticas sociais. Uma do começo do século XIX, uma do começo do século XX e uma do meado do século XX. Essa aqui no Brasil, então o contexto do Brasil é importantíssimo aqui. Essa aqui no México, numa região ali de latifúndios, depois do Zapata, depois da Revolução Mexicana. E essa daqui na Inglaterra. É importante lembrar que a Inglaterra vai ser, né, um grande polo de desenvolvimento, tanto do capitalismo quanto da industrialização. Mas nenhum desses dois aspectos chegam aqui. Eu tenho uma referência a Liverpool, que é uma cidade portuária, que vai se desenvolver nessa questão do comércio, mas assim, só de passagem. Aqui é zona rural mesmo. Então, eu estou falando de grandes latifundiários. O Morro dos Ventos Uivantes, por exemplo, é uma fazenda, mas uma fazenda em decadência, uma fazenda mal cuidada. E a Grange, ou a granja, é uma propriedade extremamente bem cuidada. Então, por aqui vocês já percebem que eu tenho um grupo social muito rico, uma elite, né, uma elite de zona rural, mas uma elite, e eu tenho uma família que está em decadência, no Morro dos Ventos Uivantes. Aqui, o Pedro Páramo é o filho de um grande fazendeiro, e vai estar nas mãos dele reerguer, né, porque esse grande fazendeiro está em decadência, reerguer essa propriedade e conseguir manter ali o nome Páramo, ok? Tudo vai girar em torno da fazenda do Pedro Páramo. Isso é muito importante. A cidade de Comala, que é onde se passa essa história, ela é, na verdade, uma vilazinha 100% relacionada à fazenda do Pedro Páramo, chamada de Média Luna. Então, no vídeo que eu coloquei para vocês, a Tatiana Feltrin até menciona isso. O Pedro Páramo, ele manda e desmanda naquela região. E a gente vai ver que vai ter uma personagem aqui, eu não vou dar spoiler, que vai fazer isso também. Ele vai querer mandar e desmandar nas pessoas que estão aqui nesse circuito. Inclusive, gente, essa personagem vai fazer cada coisa bizarra, vai ter cada atitude que você vai falar assim, gente, essa pessoa é um monstro, tá? Terrível. E aqui também tem gente que considera que o Pedro Páramo, ele é um monstro. Mas o mais importante é a gente descobrir nos 2 livros, eu acho, viu? Aliás, acho que nos 3, viu, gente? Não existem anjinhos do mesmo jeito que não existem demônios. Isso que isso é uma das temáticas. A gente tem mania de achar que as pessoas ou são boas ou são ruins. Os 3 livros tentam mostrar que não é bem assim. Depende de uma série de fatores, principalmente de traumas, né? Nossa, Jesus, mas que trauma que o Chicó e o João Grilo sofreram? Gente, eles são explorados, eles vivem numa região de seca, eles passam fome. Isso é um trauma, né? Então, o que eles fazem para sobreviver? Eles mentem, eles roubam,
Então, quem se lembrar aí da cena do gato que descome dinheiro, que aparece aqui e não aparece lá no filme, vocês vão entender do que eu estou falando, as várias enganações pelas quais eles passam, perdão, que eles fazem com as pessoas, né? Agora, aqui, ó, eu posso considerar o Pedro Páramo uma peste, né? Uma pessoa péssima, mas a gente vai conhecendo a história dele. Então, é esse percurso que está vinculado ao aspecto do contexto, seja o contexto geográfico, né? México, aquela região de latifúndios, sertão, aquela questão da fome que eu falei para vocês na aula presencial. Vocês vão ter que enredar, descobrir como que os problemas que a personagem enfrenta, como que as características que essa personagem tem são desenvolvidas na história. Então, assim, ele não, né, vamos imaginar, a personagem não é 100% boazinha, mas ela não é 100% má. O que ela é? Uma sobrevivente. E, assim, em todas essas histórias, personagens machucadas, extremamente feridas pela situação social. Ah, aqui tem história de amor, Josi? Não. Lá no filme tem. Isso é um problemão. Aqui não tem, não. Não tem nenhuma história de amor. Então, as feridas dessas personagens são feridas sociais. Aqui tem história de amor? Gente, aqui tem de tudo, tá bom? Aqui tem histórias de amor, aqui tem histórias de feridas sociais, tem tudo que vocês imaginarem um pouquinho mais. Ele é um livro que vai dar pano para manga quando a gente se reunir para conversar sobre ele. E nesse daqui também tem tudo, tá bom? Dá uma vontade de dar spoiler para vocês, dizer para vocês o que tem aqui que vocês não vão acreditar. São os 3 melhores livros da vida. Josi, e os outros que a gente escolheu? Você vai falar sobre eles? Vou falar sim. Por exemplo, teve gente que escolheu O Retrato de Dorian Gray. Esse livro aqui é terrível. Ele se passa na Inglaterra, totalmente industrializada. E essa Inglaterra industrializada criou uma nova classe social, que é a classe dos chamados burgueses. E esses burgueses, eles não são bem vistos pela classe dos aristocratas, porque os aristocratas acham que os burgueses estão meio que roubando o lugar deles. Então, a história envolve só aristocratas. E é uma história que fala sobre a questão da vaidade. Até que ponto você deve ser vaidoso? Uma baita história, fala assim sobre a questão da perdição do ser humano, do quanto o ser humano pode ficar monstruoso se deixar levar pela vaidade, se ele morder a maçã, sabe aquela maçã da tentação? Tem uma figura aqui nessa história que é meio serpente, sabe? Ele vai assim, olha, à toa, né? Ele vai começar a falar, ele vai seduzindo a outra personagem e vai dizer assim, ó, tal coisa. Aí a personagem vai ficar passada. Isso aqui vai dar um pedacinho de spoiler. É um jovem, belo, bom moço, uma pessoa boa, pensa uma pessoa boa de coração. Aí aparece o Lord Henry e diz assim, poxa vida, né? O pintor tá aqui fazendo seu retrato, você é tão bonito, tão puro, tão jovem. Só que você vai envelhecer. E o quadro vai manter-se o mesmo. Então ele faz o rapaz, Lord Henry, faz o Dorian, por isso que chama o retrato de Dorian Gray, ficar com inveja do retrato, a ponto de o Dorian falar assim, eu odeio esse retrato, eu queria que ele envelhecesse ao invés de mim. E aí vocês imaginem só o que acontece. Então o desenvolvimento dessa história aqui é sobre isso, é uma história mais para dentro do que acontece com o Dorian, em consequência desse desejo que ele esboça, e a influência de 2 amigos, o Lord Henry, que é essa, né, serpente do mal, desculpe, desse lado melhor, e o Basil Haylard, que é o pintor que faz o quadro, que é o pintor que consegue prender no quadro a essência
da pureza e da beleza do Dorian Gray. Então esse aqui é um livro pesadíssimo, tá bom? Agora, esse daqui é mais leve, né? Vocês sabem, a história é muito mais engraçada, mais fácil de ser compreendida, desde que vocês percebam o que eu pedi. Lembrem-se, olhar para os personagens principais e descobrir em que aspecto elas são boas, em que aspectos elas são más e por quê